Fala, meu lindo! Minha linda! Não é possível. Não é possível. Irmão, vocês matam nós do coração. Gente, antes de gravar, tava todo mundo meio tímido. Apertou gravando, todo mundo... Onde vocês estavam? Nós estamos em Itajaí. E nós vamos para uma palavra de Jesus para o seu coração, meu lindo. Assim como todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, nós sempre temos um encontro por aqui. Há 5 anos, sem falhar uma semana. Tudo para ajudar você a ir mais longe, a caminhar com Jesus. Então, antes da gente ir para a mensagem, eu vou te pedir um favor, rapidinho. Curte o vídeo. Irmão do glória a Deus, vem junto. Curte o vídeo, compartilha, manda pros inimigos, pros amigos, manda no grupo de família que você deseja sair toda semana. Então, manda algo de Deus lá. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ó, os irmãos, sininho, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus para você por aqui. E por falar em mensagem, vamos para ela. João 5. Vocês ainda vão me matar do coração, gente. De verdade, eu falei, Senhor, o que vai acontecer de nós quando começar? Aí começou, vocês apareceram. Irmão, se prepara para a série mais animal da história. A presença de Jesus é real nesse lugar. E a mensagem é de João 5. Eu vou ler para você. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e aquele, pois, que primeiro entrasse nas águas, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. Aleluia. Lindos, eu amo as histórias da Bíblia. Inclusive, esse lugar aqui, agora quando fomos para Israel, nós fomos exatamente na frente. Inclusive um dia eu vou levar alguém do canal. Só quando 10 pessoas acreditaram. Se nós levar só os 10 já tá bom, né? Vai bater 10 milhões o canal do YouTube e a gente vai levar alguém. Amém. Só que olha bem, essa história, ela é exatamente na geografia que você olha quando vai lá. Existem lugares de Jerusalém, de Israel, que você sabe mais ou menos aonde é um raio de espaço, que naquela geografia, se você escavar, ali aconteceu. São afirmações mais complexas, você dizer, olha, foi aqui. Poucos lugares você tem essa certeza, e esse é um deles. O tanque de Betesda. A geografia, ela é extremamente bem explicada na Bíblia. Está próxima ao portão das ovelhas, ao lado norte. Ou seja, é lá. Então eu fui lá. E quando você chega, é um pouco deprimente aquele lugar, porque você revive as histórias. E por mais que a gente saiba do milagre que aconteceu, aquele clima não era tão bom. Era um lugar de gente doente. A Bíblia diz que ali ficavam cegos, mancos, paralíticos, e todos esperando a mesma coisa, um milagre. Todos queriam
ver o anjo descer, agitar as águas e ser curado. E veja, isso acontecia de tempos em tempos. Só que se você for lógico, você vai perceber que alguns doentes tinham mais vantagem do que outros. Bom, coloque numa corrida um cego, um manco e um paralítico. Quem ganha? Olha o povo da quinta série. Oh, gente, é que é lógica. Se você... um pouquinho de lógica, o manco ganha. O paralítico não se move, o cego não sabe onde vai. Precisa ser guiado. Então, aonde todo mundo quer a mesma coisa, quem sofre menos vantagem tem. E aí é estranho o caminho da mensagem que se segue, se a gente for olhar, que aqui era mais ou menos assim que acontecia. O anjo descia, as águas agitavam. Então quem chegasse primeiro era curado. Só que há uma grande desvantagem aqui, porque daí a Bíblia vai contar sobre uma figura que tem ali, que está doente há 38 anos, paralítico. A Bíblia não fala exatamente que ele é um paralítico, a Bíblia diz que ele tem uma enfermidade, mas como ele está deitado no leito, não se move, se sugere que seja um paralítico. E é dessa forma que a gente começa a mensagem, é o clima, a cena. Um paralítico deitado há 38 anos no mesmo lugar, na frente do milagre, vendo o milagre descer e nunca conseguiu viver o milagre, vendo as coisas acontecerem na vida dos outros e com ele nunca acontece nada, vendo o milagre chegar para todo mundo e para ele nunca chegou. Aliás, até chegou, mas ele não conseguiu levantar, porque o que ele precisa é levantar. Então é como se começássemos uma história de final triste. Não tem como resolver a vida dele. A competição é grande, o anjo desce, e é assim que a gente observa a história. Há um outro detalhe. A Bíblia vai dizer que nesse lugar, no tanque de Betesda, havia uma função que não era ser ali os doentes curados, os leprosos purificados. Não, ali era para lavar os animais que seriam oferecidos no templo em sacrifício. Ou seja, é um lugar que cheira mal. É um lugar que tudo que sai dali em direção ao templo sai para a morte. Vai morrer, vai ser sacrificado. Então as ovelhas que entravam ali para ser lavadas, os gados que entravam ali para ser lavados para o sacrifício, iam morrer. E é isso. Essa é a cena. Essa é a lógica. Pronto, final triste. 38 anos, tempo demais esperando, não vai acontecer. E aí, lindo, o tempo passa. Nós estamos no século 21 e essa sensação está no nosso meio. A gente só não consegue dizer como e de que jeito explicar. Mas está cheio de pessoas do nosso lado dizendo: veja o milagre de Deus acontecer na vida de todo mundo e não acontece nada na minha. Eu vi Deus fazer coisas incríveis na minha família, mas na minha nunca chegou, na minha casa nunca chegou. Eu já vi tanta coisa boa na vida dos outros e para mim parece que não tem esperança. Eu estou há muito tempo no mesmo lugar e nada acontece. Eu vejo Deus de verdade, mas nele não entra na minha história. Parece que ele sempre está fazendo na vida dos outros. É muito isso quando você vive só de testemunho que os outros contam e não daqueles que você carrega. Essa perspectiva, ela não é nova, ela é a vida, ela é cíclica, ela se repete. Eu vejo um milagre e não chega na minha casa. O outro acontece comigo não. Deus prospera o outro, na minha vez não chega. E parece que essa é a posição de que vivemos muitos de nós. Deitados próximos do milagre, mas sem força para chegar. E aí, lindo, eu prego para uma geração que tem a idade muito parecida com a minha. E essa é a idade da crise. É os 30, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Quem está chegando nos 30 está preocupado com algumas coisas. Se não casou, vai passar céu e terra. Esse concorda comigo? Carreira. Se a carreira não deslanchou ainda, essa pessoa está preocupada. Está assim: o céu, a vida, ó azar. A Jéssica tem 3 anos a menos que eu, já é formada e está na empresa e a gente está assim, ó. Nada acontece. E é assim, o outro teve 10 filhos e você não saiu nada ainda.
São idades de decisões, de milagres. E eu não estou falando nem só de enfermidade, eu estou falando da vida como um todo. É aquela sensação de estagnação da história, como se tudo acontecesse com os outros e nada com a gente. Só que aí a Bíblia vai trazer paz sobre nós. Fala para uma pessoa com mais de 30 anos perto de você. Fala para ele: vai ficar tudo bem. Relaxa. Aleluia. Fala com a sua boquinha para você ouvir. Fala assim: vai terminar tudo bem. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus no meio do marasmo. Irmão, essa é a sensação que dominava aquele lugar. Só que aí a Bíblia diz que está tendo uma festa dos judeus. Era sábado, e um homem que ainda não é famoso, aleluia, é bom falar dele, porque eu já sei o final da história, um spoiler que eu já conheço. A Bíblia diz que um homem que ainda não é muito famoso, ele não era famoso ainda não, irmão. Ele era normal. Ele era normalzinho. Ele entrava em qualquer lugar, ninguém tirava selfie, ninguém parava ele para pedir uma oração, ninguém falava das histórias tristes da vida para ele, porque ele era só o filho do José e da Maria. Você está entendendo? Então ele ainda dava os rolês dele no Jerusalém, Cafarnaum. Ele dava os rolês e ninguém parava. Só que teve um dia que as coisas começaram a ficar insustentáveis, quando ele começou a mostrar quem ele era. Ele não era só o filho do José e da Maria, ele era o Messias, o nosso Salvador, aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele não ficou famoso porque era bonito, irmão. Ele ficou famoso porque era a palavra escrita vivendo na terra. No início, lembra, o princípio era o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O nome dele é Jesus. Aleluia. Jesus está chegando. Ai, que triste, meus irmãos. Tudo. Nossa, o que muda? Obrigado. Irmão, a notícia que Jesus está chegando já tem que abrir um sorriso no nosso rosto, porque a vida do homem é uma antes dele e é outra depois dele. É uma antes de ele chegar, e depois que ele chega tudo muda. Mas vamos embora. Jesus está chegando. Não tem segurança, não tem ninguém em volta dele. Ele vai entrando em Jerusalém, passa pelo portão das ovelhas. É muito doido, a gente passa pelo mesmo lugar. O portão das ovelhas, você viu? Tem lá a mezuzá na entrada. Aí você passa pelo portão das ovelhas, entra e vai em direção ao tanque de Betesda. Aí, irmão, ele entrou no tanque de Betesda. Qual é a sensação do paralítico? Atraso, abandono, tristeza. Nada comigo acontece. A vida está com o final marcado para ser triste. Aí a Bíblia vai dizer: Jesus, sabendo do paralítico, não, vamos de novo, peraí. Ninguém sabia de Jesus, mas Jesus sabia do paralítico. Não, talvez você não entendeu. Vamos de novo. Meu lindo, talvez você ainda não conheceu Jesus direito, mas Jesus já conhece você. Talvez você ainda não sabe as qualidades que Ele tem, mas Ele conhece você antes de você se formar no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia. Ele sabe o teu nominho, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o que você precisa, e Ele sabe a hora certa de chegar. Calma, não chegou ainda. Aí Jesus está chegando, entrando no tanque de Betesda. A Bíblia fala que haviam 5 alpendres, e neles ficavam muitos doentes. Então Jesus está entrando e está todo mundo olhando para onde? Para o tanque. Por que eles estão esperando o anjo descer? Só que quem está entrando no tanque? O chefe do anjo. Ô bebê, presta atenção. Tá todo mundo dizendo: desce, anjo.
o chefe do anjo está entrando no meio do rolê, irmão, e ninguém está vendo ele. Ele está chegando, e ele está caminhando, passando pelos doentes. Eu imagino ele falando assim: sai da frente, vai que o anjo desce. E a gente não vê ele chegando, irmão. O chefe do anjo está na casa. Eu vou te falar, a maioria das vezes ele chega e a gente nem sente que ele chegou, mas ele já está andando no nosso meio. Ele já está mostrando sinais à nossa volta. Ele já está dizendo: eu estou presente e estou chegando aonde você está. Aleluia. Só que aí, irmão, o paralítico não sabe quem ele é, os doentes não sabem quem ele é. Então ele consegue entrar e caminhar até o paralítico. Aí ele chegou no paralítico e ele diz assim: ei, o paralítico: pois não? Quer ficar curado? O que ele tem que dizer? Fala pra mim, o que ele tem que dizer? Mas não é o que ele disse. Sabe o que ele disse? Porque eu já estou aqui há 38 anos. Ele começa a contar o que aconteceu antes de Jesus chegar. Eu estou aqui 38 anos, ninguém me valoriza. O senhor acha que quando o anjo desce, alguém me leva? Ninguém me leva, ninguém está nem aí para mim não. Eu sou aqui o paralítico, 38 anos no mesmo lugar. E Jesus está assim. É que ele não pergunta nada disso não. Lindo, eu quero que você saiba no nome de Jesus que toda sensação de atraso que você carrega, que toda dor de ausência que você sente, de talvez imaginar que foi abandonado no caminho, que ninguém olha, que ninguém te conhece, que ninguém sabe o que você sente ou o que você passa, e que a sua história não terá um final feliz. Deixa eu te dar uma boa notícia: o tempo de esperar acabou. Ele está entrando na história, Ele está presente. Você pode celebrar o nome de Jesus. Ele está chegando, e com Ele a esperança. Se você quiser viver uma vida nova, Jesus está olhando para você dizendo: quer? Porque se você quer, eu quero. Aí Jesus está esperando ele. Porque nós somos assim, irmão. Jesus chega e a gente está contando o que aconteceu antes dele chegar. A gente está, porque o senhor, eu trabalho na mesma empresa há 50 anos. O pessoal entrou estagiário, irmão. Um miserável do estagiário recebeu 3 promoções. O meu salário ainda é o mesmo. E é assim que a gente faz. A gente fica dizendo para Jesus por que ele não chegou antes. Ou a gente, porque não sabe quem ele é, está dizendo o que aconteceu antes de ele chegar. E Jesus está assim. Porque a gente é muito visual. E eu vou te explicar o porquê. Eu não sei aonde você nasceu, eu não sei qual é a sua realidade. Mas a realidade, quando ela se repete por muito tempo, ela impregna na gente. Vou ser bem claro. Irmão, a gente absorve o contexto. Se você fica com gente doente muito tempo, a sua mentalidade é doente. Se você fica com gente negativa, você se torna negativo. Se você vive num contexto onde é opressivo, você se torna opressor. Isso é o ser humano. A gente adere. Então, se a nossa história não começou bem, não parece nunca que vai terminar diferente. A gente olha para trás, os nossos pais não deram certo, os avós não deram certo. Às vezes a gente vai caminhando na linha contrária e parece que tudo é igual. É isso que mais machuca no ser humano, porque a gente adere. Sem querer, a gente absorve. De uma certa forma, a gente só repete. Então, para o paralítico, lindo, aquilo ali não é só os 38 anos que passaram. Aquilo ali é para o resto da vida dele. A gente tem a tendência de acreditar que a maneira que começa é parecido com a forma que termina. E eu quero que você entenda que não é dessa forma. Jesus é o único que transforma o antes e o depois. Ele muda tudo. Quando ele chega, as águas se dividem. É como se você... É como se desse um reset. Sabe, é que você não é da época da fita cassete, né? Não, você não é não. Só quem é sabe a dor que era devolver filme alugado. Você lembra? A gente assistiu o filme e tinha uma multa de R$3 se você devolvesse sem rebobinar. Então você assistia e depois tinha que desassistir. Aí você apertava num botão e ele ficava. A
Olha os pais ensinando para os filhos. Tinha um negócio na minha época que era caneta Bic. Ela não servia só para escrever, ela servia para rebobinar a fita. A gente colocava a fita, fazia assim, lembra? Lembra do lado A, lado B? Aquilo era uma humilhação sem tamanho. A geração de hoje aperta uma coisa, um botão. Stop. E o stop volta no começo. A gente não sabe, irmão, o que é isso. Porque, na verdade, a gente sabe, só não viveu na nossa época. Nossa época era muito mais complicado. Irmão, quando Jesus chega, Ele não dá um pause. Ele não começa a partir da onde a gente parou. Não. Ele começa a partir dele. Aleluia. Vou dar uma esperança nova para você. Lindo, não importa a forma que você começou a sua vida, o que importa é como vai terminar. E eu quero que você entenda, talvez o seu começo não tenha sido belo, talvez o seu começo tenha sido trágico, talvez até agora as marcas que você carrega são de dor, de angústia, de tristeza, mas eu quero dar uma boa nova para você. Ele chegou, e a partir dele não tem a ver com o que você viveu, tem a ver com aquilo que Ele é. Maravilhoso, extraordinário. Eu quero declarar de Jesus sobre a sua vida que o que Ele vai fazer em você, através de você, será sobrenatural. Não vai combinar com o que você viveu durante muito tempo, não vai combinar com a tua geografia, não vai combinar com o lugar que você nasceu, não vai combinar com a criação que você teve. Será sobrenatural, vai ultrapassar o normal. As pessoas vão olhar e vão dizer o que está acontecendo, e você vai dizer: foi Jesus que chegou na história. Você pode celebrar o nome de Jesus. Ele chegou na história. Há uma esperança. Irmão, eu tô pegando 20 minutos e eu já tô suando. Irmão, é porque eu sei o final. O paralítico está justificando e Jesus está: quer andar? Jesus parou, ele falou assim: ei, calma, quer andar? Aí parou e falou: quero. Quando Jesus nos encontra, basicamente algumas coisas ele percebe de cara. Esse é o resumo de quem somos. Esperança está destruída, nossa identidade ela não existe, e a esperança de futuro também não. É normalmente essa forma que Jesus encontra o ser humano na sua maioria. É difícil quem vem de maneira inteligente. Vou explicar. Quando você ouve, analisa e decide. A maioria não. A maioria ouve, analisa, não decide. Aí vem a dor e fala: se você não decidir, vai doer pro resto da vida. Aí você fala assim: eu me arrependo, tô aqui. É assim que a gente funciona. E aí quando Jesus chega, esse é o cenário: sem esperança, identidade destruída. E aí Jesus diz: ei, quer andar? Aí o paralítico viu que as desculpas não iam mudar muita coisa, e ele diz: quero. Aí Jesus falou: levanta. Poxa vida, irmão, tá todo mundo com tanto suspense, pensando: será que ele vai levantar? Eu acho que é isso que está acontecendo. As pessoas assim: será que vai, gente? Poxa vida, eu já vi tanta vez levantar, acho que esse não vai. Ai, Jesus. Quer andar? Quero, levanta. Aí o paralítico: levanta. Calma, faz barulho. Tem muito doente na casa. Se alguém descobrir, Jesus não sai mais daquele rolê nunca mais. O paralítico deve ter estado levantado. Jesus, faz alarde não. Que cada um tem uma hora certa para chegar. Eu vou chegar, calma. O que eu estou fazendo por você não significa que eu vou ter que fazer por outro agora. Não, agora é contigo, relaxa. Levanta. Aí o paralítico: pode ir embora. Ele: não, antes de levar a cama contigo. Pega a cama. E aí, para mim aqui é maravilhoso. Jesus diz: e vai para o templo e se apresenta ao sacerdote. Eu estou te poupando de muito detalhe, irmão, mas vou te falar algumas coisas que aconteciam com aqueles que eram doentes. Eles não tinham acesso ao templo. Por exemplo, um leproso, ele não podia acessar o templo. Alguém que tivesse uma doença infecciosa não poderia acessar o templo. E ele não era nem porque era infeccioso, é porque não se locomovia, não conseguia entrar naquele lugar. O lugar aonde poucos entravam. E Jesus está dizendo: eu quero que você vá em direção ao templo.
Só que eu quero que você lembre do início da mensagem. Lembra, o que saía do tanque de Betesda em direção ao templo saía para morrer. Todos que banharam naquelas águas, quando saíam daquele lugar, saíam limpos, mas saíam para morrer. Pela primeira vez, um homem está saindo daquele lugar. Ele não tocou nas águas, mas as águas que purificam chegaram até ele. Irmão, Jesus está mostrando, não é a água do tanque que muda, é Ele que é a água da vida que transforma todas as coisas. Não é aonde você toca, é aonde Ele chega. Não importa o lugar, Ele chegou, aleluia. E Ele está saindo agora em direção ao templo. E Ele não está indo para a morte, Ele está indo para declarar a vida. Um homem chegou na minha história, aleluia. E o nome dele é Jesus. E aí a Bíblia diz que ele chega no templo carregando a cama, e tem um homem lá dentro do templo ensinando. Jesus chegou primeiro, foi de Uber, não sei, só sei que já estava lá. E quando ele chega no templo e que ele olha aquele homem, tá todo mundo dizendo o que ele está fazendo com a cama. Era sábado, carregando cama, curado. Quem foi que fez? E aí quando ele chega no templo, ele diz: foi ele. Ele era cagueta, irmão. Foi ele. E aí todo mundo começa a dizer: ele, foi ele. E por isso que Jesus ficou famoso muito rápido, porque os milagres o cercavam. O nome de Jesus começou a ficar famoso muito rápido. Mas a questão X da história, ficou tudo bem. Oh, lindo, não quero que você passe desapercebido por isso. Eu tenho uma palavra de esperança para você. Vai ficar tudo bem. Esqueçam as crises, as pressões que te colocam, a sensação de abandono que às vezes a gente sente. Não, lindo, Ele está caminhando na sua direção. Se você não tem força para chegar até Ele, Ele é o caminho que caminha até você. Sabe qual é a maior alegria do meu coração? Eu quero que você celebre junto comigo. É porque talvez essa mensagem agora, que a gente está pregando agora, daqui a algumas segundas-feiras, vai entrar na casa de milhares de paralíticos. Ah não, lindo, pelo amor de Jesus, fica felizinho comigo, porque talvez está chegando para você agora, mas amanhã vai ser para outro, depois para outro, e depois para outro, e depois para outro. E é assim que... Imagina, eu queria muito, eu sou sincero para você, que essa mensagem tivesse chego para mim, sabe? Porque o momento mais difícil da minha vida, eu não tinha ninguém para falar isso comigo. Eu imaginava o final pior possível comigo. A pior cena, o pior cenário, a pior história. O final mais triste era o final que eu tinha. Porque por mais que a gente hoje fale do Evangelho, mas um dia eu também estava no tanque de Betesda esperando pelo milagre. Talvez hoje pareça que não, porque já está tão diferente de como começou. Mas é isso, lindo, é muito diferente. Depois que Jesus chega, o seu começo não tem mais nada a ver com a forma que vai terminar. Porque se começou ruim, eu quero que você saiba, vai terminar tudo bem. Mais tarde, mais cedo ou mais tarde, Ele chega e Ele muda todas as coisas. Eu estava no dia que eu voltei para Jesus sozinho. Não tinha uma igreja, não tinha um pastor, não tinha ninguém. E foi Ele que veio. O paralítico não fez nada para ser curado, e eu também não fiz. Você também não fez. Sabe, Ele não vem até você porque você é bom, porque você fala mais alto, porque você chama atenção, ou porque você é melhor do que o doente que está do teu lado. Ele vem porque Ele vem. Ele é maravilhoso. Ele é extraordinário. Ele vem. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele vem, Ele não atrasa, Ele chega na hora certa. Ele vem, Ele vem.
chegar uma hora que você vai olhar para a sua vida, e agora eu estou passando do final, que você não vai conseguir nem lembrar de onde você saiu. Eu vou falar mesmo claro para você. Você vai ter que ter memoriais para lembrar, porque senão você não vai conseguir lembrar. Porque vai ser tão distante da onde Jesus te tirou, que se você não se esforçar para lembrar, você não vai conseguir lembrar. Não vai lembrar do cheiro do tanque, não vai lembrar do cheiro da doença, não vai lembrar do cheiro do abandono, porque vai estar tão longe, vai estar tão distante, vai ser tão diferente, que você vai ter que ter um memorial para lembrar e ser grato a Jesus. Irmão, o paralítico tinha a cama que Jesus mandou ele levar. Então, bebê, deixa eu te dar um conselho. O dia que ele chegar na sua vida, e ele já chegou, se não ainda vai chegar agora, você vai ter que colocar um memorial para não esquecer, porque o tempo vai passar e você não vai conseguir sequer lembrar da onde você saiu, porque o lugar que ele vai te levar é tão maravilhoso, o destino que ele tem é tão sobrenatural, que você não vai reconhecer. Quando eu comecei a gravar essa mensagem, essa série, esse projeto, eram 32 pessoas sentadas no chão para ouvir uma palavra. Se eu não lembrar do primeiro vídeo, eu esqueço que começou pequeno, começou pequenininho. Quando Jesus me encontrou, era um garoto sem esperança. Quando comecei a pregar, eram poucas pessoas que ouviam. Mas o tempo passou, e quando o tempo passa, a gente percebe, quando ele chega, o final é totalmente diferente do começo. Em nome de Jesus. Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é uma esperança verdadeira. Somos um antes e somos outro depois. Quando o Senhor chega é diferente, príncipe. Jesus, eu não queria chorar tanto desse jeito, não. Mas começou tão diferente, Jesus. E hoje está tão sobrenatural que não dá para acreditar que foi do jeitinho que era. Sabe, Jesus, o Senhor é a chave que muda a nossa história. O Senhor, quando chega, muda o nosso destino, muda a nossa forma de viver, muda a nossa forma de pensar, altera a nossa visão de mundo, muda a nossa maneira de caminhar na terra. O Senhor é perfeito para mudar a história, Jesus. Não é sobre andar, é sobre te conhecer. Não é sobre sair da cama, é sobre caminhar do teu lado, é sobre reconhecer o Senhor. Tu és a fonte do nosso milagre, Jesus. E se não conseguirmos chegar até você, o Senhor sempre vai vir até nós, porque esse é o evangelho da cruz. Não é sobre nós te achando, é o Senhor que nos achou. Não é sobre nós o amando, é o Senhor que nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. E é isso, Jesus, cremos na tua palavra, vai ficar